A gente vai seguir falando de Banco Master, porque no Congresso também aumenta a pressão pela instalação de uma CPI para investigar esse caso. A Larissa Lopes tem informações para a gente em Brasília. E Larissa. Oi, Carol. Carol, parlamentares da oposição já até afirmaram nesta tarde ter entrado com o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, instale uma CPI mista para investigar o Banco Master. Nesta tarde, Carol, o deputado Carlos Jordi, do PL, afirmou que há 4 pedidos para a instalação de CPIs e CPMIs no Congresso, mas que Mota e, especialmente, Alcolumbre se negam a instalar. O que nós estamos vendo é uma blindagem ocorrendo, a blindagem que já ocorria no Supremo Tribunal Federal, a partir de Dias Toffoli e outros ministros que estavam impedindo as investigações, chegou ao Congresso Nacional. O presidente Alcolumbre, ele tem postergado a sessão, ele não quer abrir uma sessão. Bom, além do pedido de CPMI do deputado Jordi, tem um pedido na Câmara, também do deputado Rodrigo Hollenberg, um no Senado do senador Eduardo Girão e ontem um novo pedido que foi protocolado no Senado pelo senador Alessandro Vieira. Mesmo com a resistência dos presidentes da Câmara e do Senado para instalar uma CPI para investigar o Banco Master e ministros do Supremo, parlamentares da oposição seguem batendo na tecla. Assim como o Jordi, Alessandro Vieira também fala em judicializar. O pedido dele tem como foco as relações dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com Daniel Worcaro. E não diferente das outras, o presidente Davi Alcolumbre deve travar essa instalação. Depois de ter conseguido ontem à noite 35 assinaturas, ou seja, 8 a mais que o mínimo necessário para a instalação de um colegiado no Senado, e depois de ter protocolado o pedido, Alessandro Vieira vem tentando uma reunião com Alcolumbre e até agora segue sem resposta. No Supremo, esse pedido de CPI, focando nos ministros Moraes e Dias Toffoli, não chega a ser uma preocupação, porque, pelo regimento do Congresso, parlamentares não podem convocar ministros do Supremo. E, como convidados, o que seria possível, um requerimento nesse sentido, os ministros podem apenas não comparecer. Carol. Obrigada, Larissa. Ô, Vera, essa pressão toda é para valer ou é meio um jogo de cena? Porque essa CPI do Master a gente sabe que pode respingar em muita gente no Congresso, né? Em muita gente. A gente tem visto a direita tentando surfar agora nesse caso, né? Mas ele é um caso desconfortável, além do Centrão, além do Supremo, também para a direita brasileira. Fabiano Zettel, que está preso também, que é o cunhado do Daniel Worcaro, e um dos seus principais braços ali operacionais, é o 6º maior doador das eleições de 2022, maior doador individual da campanha do Jair Bolsonaro, doou 3 milhões para o ex-presidente, e o maior doador individual da campanha do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para quem ele doou 2 milhões. Tanto é que uma ala da direita não bolsonarista, ou não diretamente bolsonarista, tem cobrado incisivamente o silêncio do Flávio Bolsonaro, silêncio do Tarcísio a respeito desse caso. Nenhum deles tem se manifestado com essa super veemência pela instalação do Master, pela manutenção da prisão do Daniel Worcaro, muito pelo contrário, tem ali deixado esse assunto de fora da agenda. Então, não é um caso absolutamente tranquilo para a direita brasileira. Vamos lembrar que a questão toda da entrada do Master lá na Rio Previdência também é um elefante na sala para o PL. E não é simples de tratar disso na campanha. Então, é um caso que respinga para todo lado, ninguém sai totalmente ileso e ninguém está sabendo direito como abordar. Quem tem levado mais esse assunto para o discurso pré-eleitoral são esses livre atiradores que não têm muito ali a perder de um lado ou de outro. Pessoas como o pré-candidato Renan Santos, o Kim Kataguiri, que é essa direita ali mais ex-MBL, que foi bolsonarista em alguns momentos, até flertou com o bolsonarismo, mas que não é bolsonarista de carteirinha, como o PL, como o Tarcísio, etc. Então, é um caso complexo também para a direita, para o centrão, para a direita,
para a esquerda, para o Supremo Tribunal Federal, para onde você olha, o Daniel Vorcaro deixou um rastro de influência, de amizades e de negócios que precisam ser explicados. E a instalação dessa CPI a partir de uma decisão do STF entornaria o caldo completamente na relação com o Congresso, né? Isso também é uma coisa interessante, né? A gente imaginar, será que o Supremo, por meio do André Mendonça ou de qualquer outro que cair como relator de uma reclamação como essa, repetiria a jurisprudência que é da própria Corte, que diz que quando há objeto definido e quando há o número de assinaturas necessárias, o Congresso tem a obrigação de instalar uma CPI porque ela é um instrumento das minorias. Isso já foi feito em várias CPIs que a cúpula do Congresso tentou segurar, tentou adiar, e já aconteceu com o próprio Alcolumbre, já aconteceu com presidentes do Senado anteriores a ele, como o Rodrigo Pacheco. Se demora, por alguma razão política, a instalar uma CPI, alguém vai lá reclamar, entra com mandado de segurança no Supremo, ou com algum outro tipo de reclamação, e o Supremo, com base na sua própria jurisprudência, diz: instale-se. Existe objeto, existe o número de assinaturas, CPI é um direito constitucional das minorias, precisa instalar. E aí vão lá e instalam. Agora é diferente, porque o Davi Alcolumbre não tem interesse nenhum numa nova CPI escarafunchando esse assunto, já tem 2 tentando, e agora elas começam a ter o seu caminho um pouco mais obstruído, para continuar avançando nessas investigações. Para o governo não interessa uma CPI novinha em folha, quando as outras 2 que estão dando calor estão prestes a terminar. Para o Centrão também não. O Davi Alcolumbre é um representante do Centrão, mas também há outros na Câmara e no Senado. E o Supremo, menos ainda. Tem 2 ministros ali que são atingidos diretamente, que vão ser alvo dessa CPI, não nos enganemos com isso. Elas vão ter o Supremo como um dos principais alvos. Então, nesse caso, não é tão simples para o Supremo ir lá e dar uma canetada. Vamos observar também com quem vai cair e como vai ser a postura do Supremo em relação a isso. E com o Supremo sendo acionado também pela oposição ao governador Ibanez Rocha no Distrito Federal, que também quer que o Supremo investigue as relações do Ibanez, do escritório de advocacia dele com a REAG, com o Banco Master. Tem pedido de CPI também protocolado lá na Câmara Legislativa. Se começar a puxar esse novelo do BRB, vai chegar em todo esse grande escândalo do Banco Master também, né? Hoje a Malu Gaspar trouxe no blog dela essa nova revelação, né, de que o escritório da família do governador Ibanez, do qual ele diz ter se afastado logo na campanha de 2018, também fechou aí negócios com o Master que mostram uma triangulação complexa ali de fundos, inclusive no período em que o BRB já estava negociando a compra do banco. É grave, a situação dele já era grave, ela vem se agravando à medida que novas revelações surgem nesse caso. O governador tem tentado de todas as maneiras segurar uma CPI na Câmara Legislativa, que é o equivalente no Distrito Federal às assembleias legislativas nos estados. Isso também deverá ser judicializado, vai cair com o Supremo. A gente não sabe se essas ações vão cair por ali, né, por a aproximação com o tema com o ministro André Mendonça, ou se elas vão ser distribuídas livremente para outros relatores por sorteio. O fato é que é um abacaxi a mais para o Supremo ter de decidir sobre a criação de novas CPIs que podem causar dor de cabeça para os seus próprios integrantes, que já as têm de sobra. A gente vai ter aí nos próximos dias mais pesquisas, pesquisa Quest, pesquisa Ideia, que vão mostrar o grau de corrosão desse assunto Master na imagem de todo mundo ali. E ele não é pequeno, o Datafolha já deu uma pincelada disso, e agora pesquisas que vão ter mais tempo, né, de campo vão mostrar isso com mais acuidade.